Olá! Que bom ter você por aqui. Já parou para pensar que o nosso cérebro funciona de certa forma como um algoritmo superpoderoso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse assunto e o que é mais legal, descobrir como podemos treinar esse tal algoritmo para que ele jogue no nosso time. Sabe aquela situação? A pessoa decide que vai comprar um carro específico, sei lá, o modelo X azul, e de repente parece que esse carro se multiplicou, está em todo lugar. Ou quando se aprende uma palavra nova, e nossa, como por mágica, começa a ouvir e ler essa palavra em tudo que é canto. Isso não é coincidência, viu? Na verdade, isso é o algoritmo do nosso cérebro em plena ação. É como se fosse uma rede social interna. Ele percebe no que a gente foca e, bem, ele entrega mais daquilo. Se o foco está nos problemas, no que pode dar errado, ele vai trabalhar direitinho para encontrar mais e mais exemplos disso por aí. E aí, sem nem perceber, a gente entra num ciclo de negatividade. Ok, mas como isso funciona na prática, lá dentro da nossa cabeça? A ciência por trás desse fenômeno é simplesmente fascinante. E quando a gente entende essa mecânica, ganhamos uma ferramenta incrível para moldar a nossa própria percepção da realidade. Bom, vamos conhecer o protagonista dessa história, uma rede de neurônios que fica bem na base do nosso cérebro, chamada de Sistema Ativador Reticular Ascendente, ou SARA para facilitar. Pense no SARA como se fosse o segurança de uma festa muito exclusiva que é a nossa consciência. Chegam milhões de informações o tempo todo, mas é ele quem decide o que é importante e pode entrar. E qual é o critério que esse segurança usa? É simples, os nossos pensamentos dominantes. Se a história que a gente conta para nós mesmos é nada dá certo para mim, o SARA entende isso como uma ordem. Ele passa a escanear o mundo procurando provas que confirmem essa ideia. Ele vai destacar o pneu que furou, a chuva na hora de sair, mas vai ignorar completamente aquele elogio que recebemos. A psicologia dá um nome para isso: viés de confirmação. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O cérebro não está necessariamente preocupado com a verdade absoluta. A prioridade dele é a coerência. Ele quer, acima de tudo, provar que a nossa visão de mundo, a nossa historinha interna, está correta. Basicamente, ele prefere ter razão do que ser feliz se precisar escolher. Mas é aqui vem a melhor parte. Nós não somos reféns desse processo. A ciência já mostrou que nós podemos, de forma consciente, reprogramar esse filtro. E encarar isso, gerenciar nossos pensamentos, se torna uma forma muito prática e poderosa de autocuidado. É um jeito de diminuir a ansiedade aos poucos, simplesmente mudando o foco da nossa atenção. Certo? Mas como a gente faz isso no dia a dia? Não é sobre ignorar problemas ou forçar um otimismo que não existe, de jeito nenhum. É sobre uma prática intencional, que a gente pode chamar de atenção plena intencional. Eu vou te mostrar um método bem simples, em 3 passos, para a gente começar hoje mesmo a dar novas ordens de busca para o algoritmo do nosso cérebro. O primeiro passo é o que a gente pode chamar de o flagrante. Sabe, aquele momento em que nos pegamos no meio de um pensamento negativo, daquela espiral de preocupação? A chave aqui não é lutar contra o pensamento. É só observar, com uma certa curiosidade, quase como um cientista. Olha só, lá vai meu cérebro rodando aquele programa antigo de novo. Só isso, sem se culpar, sem julgar. O segundo passo é uma pequena ação, que não leva nem 30 segundos. Uma vez por dia, em qualquer momento, pare o que estiver fazendo e, de propósito, encontre 3 coisas. 3 coisas reais, que estão acontecendo agora e que estão funcionando bem ou pelas quais se sente gratidão. Pode ser o gosto do café, uma tarefa que finalmente acabou, a luz do sol entrando pela janela, não importa o tamanho. Isso é uma instrução clara para o SARA. Ei, começa a procurar por isso aqui também, tá bom? E o terceiro passo é a curadoria mental. Gosto de pensar na nossa mente como um jardim. O tempo todo surgem sementes de pensamentos, algumas são flores lindas, outras são ervas daninhas. Ser um jardineiro consciente é escolher ativamente quais sementes a gente vai regar com a nossa atenção. Nem todo pensamento merece a nossa energia, né? A gente pode simplesmente ver uma erva daninha surgir e escolher não alimentar, não regar. E isso tudo nos leva a um princípio que é quase uma lei da vida. Aquilo em que a gente foca se expande. A nossa atenção é como um holofote. Se a gente aponta ele para os problemas, eles vão parecer gigantes. Agora, se a gente vira o holofote para as soluções, elas começam a ficar muito mais claras. Ao praticar esses passos, é muito importante entender o seguinte: nós não estamos mudando os fatos do mundo lá fora. O que a gente está mudando é o filtro através do qual nós experimentamos o mundo. E essa mudança de filtro, essa sim transforma radicalmente a nossa realidade. A mudança é exatamente essa.
A gente sai de um filtro que foi programado no piloto automático para escanear problemas e focar em obstáculos e passa a usar intencionalmente um filtro que busca soluções e enxerga oportunidades. E o mais incrível é que as oportunidades, na maioria das vezes, já estavam lá o tempo todo. A gente só não conseguia ver. No fim das contas, o cérebro está só seguindo as ordens que a gente dá, buscando provas para a história que contamos para nós mesmos. Por isso, ser intencional com os pensamentos não é um detalhe, é talvez o ato mais fundamental de autocuidado que existe. É assumir o papel de arquiteto da nossa própria experiência de vida. Então fica a reflexão. Se o nosso filtro interno de fato cria a nossa realidade externa, qual realidade estamos escolhendo construir a partir de hoje? A cada pensamento, a cada escolha de foco, damos uma nova instrução para o nosso cérebro. Comece a praticar e observe como, aos poucos, portas começam a aparecer onde antes só se viam paredes.